Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vetor Elétrico Energéticos. Toda terça aqui no YouTube, canal do Vetor Elétrico, 19h15. Não esqueçam de colaborar com a vida, com a continuidade desse canal. Tudo bem? Likes, inscrições, notificações, comentários, etc. Bem-vindo ao canal para a gente continuar nosso trabalho. Hoje nós vamos falar de um assunto que de repente dá muita controvérsia, digamos assim. Por quê? Bom, primeiro nós já falamos que a bagunça impera no setor elétrico privado. O SIN, que é o Sistema Interligado Nacional, era firme. Era reconhecido como firme e forte. Agora você tem no sistema desse aí um monte de empresa privatizada que não tem. Os seus dirigentes vêm das mais diversas fontes, das mais diversas origens. Até banqueiro, açougueiro, tem tudo gerenciando o setor elétrico nacional. Como eu falei no vídeo passado para vocês, a produção de energia de um país é diretamente proporcional ao seu desenvolvimento industrial, ao seu desenvolvimento tecnológico. A sua produção, enfim. Aquilo que produz no Brasil precisa de energia elétrica. E, no caso, precisa do Sistema Interligado Nacional, o SIN. Por que eu digo que quando o tema é termoelétrica, ele fica um pouco ranzinza, digamos, fica meio azedo? Por quê? Porque todo mundo fala em descarbonizar a nossa matriz energética. A matriz energética de um país é a junção do combustível que ela usa, que o país usa para produzir os seus serviços, né? E produzir energia elétrica. Ou seja, movimentar os seus caminhões, os seus carros, os seus táxis. O que usa para produzir energia elétrica, o que usa para produzir água, né? Para movimentar água nas empresas de saneamento, seus aviões. O que o país usa? O setor elétrico brasileiro tem duas. A matriz energética, a produção de energia elétrica é limpa. Certo? É considerada limpa. A matriz energética brasileira também é considerada limpa. Mas aí entram outros fatores. Aquilo que não usa, por exemplo, o setor elétrico, que são os hidrocarbonetos, infelizmente usa na aviação, usa nos carros, usa nos trens, nas motos, nas lanchas, nos jet skis, né? Usa hidrocarboneto. Então, dá uma manchada na nossa matriz nacional, né? Mas a matriz energética brasileira é considerada a mais limpa do mundo, né? Tem matrizes de países como a França, a Alemanha, que é Estados Unidos. Estados Unidos, a última vez que eu fiz um levantamento, tinha mais de 100 plantas nucleares. Quer dizer, mais de 100 bombas em seus territórios. Aqui nós temos duas bombinhas, Angra 1 e Angra 2. Né? Japão, que é muita, França, Alemanha e tal. Né? Teve uma época que a França e a Alemanha estavam tirando essas plantas e colocando eólica e tal, mas aí disse, opa, peraí, nós não podemos ficar dependendo de vento, né? A energia nuclear é firme, pelo menos, né? Ou seja, tanto faz inverno, outono, verão, primavera e tal, de noite, de dia, de madrugada, ventando, chovendo, a usina nuclear está produzindo, né? Basta colocar as varetas lá de urânio que ela produz, né? Elas são seguras, assim como são seguras as hidroelétricas, né? Que dependem
do seu reservatório, mas as mudanças dos reservatórios não são tão bruscas como é brusca. A interrupção, por exemplo, da energia solar interrompe no máximo 5 horas, né? No máximo 5 horas da tarde, e ali o sol se vai. E o vento, se parar o vento, as eólicas não funcionam e boa, né? Então, se você está falando em limpar cada vez mais, que é descarbonizar a sua matriz energética, como você fala em entrar termoelétricas? Qual a função das termoelétricas no nosso sistema, né? Enfim, o Sistema Brasileiro de Energia Elétrica já foi reconhecido como muito seguro, altamente tecnológico e confiável. Aí eu digo, tem outra demonstração de bagunça que domina o sistema elétrico brasileiro, privatizado. O Operador Nacional do Sistema, o ONS, defende que as usinas termoelétricas movidas a gás sejam acionadas antecipadamente em relação ao cronograma inicial para este ano de 2024. Isso em razão da falta de chuvas. Realmente está faltando chuva, vocês sabem, né? Em grande parte do Brasil, segundo a tal da ONS. Mas você sabe, grande parte do Brasil realmente está sem chuva. O lugar de chuva constante, onde meu pessoal está me dizendo que, não, na verdade, bem do interior, ali está chovendo. Tem os parentes, os amigos, os irmãos que filmam lá para mim, olha só o toró aqui. Aí fico até com inveja, porque aqui está seco demais, tem uns criminosos que tocam fogo aqui na serra, e a serra, olha só, a gente fica rouco, nós estamos rodeados de fumaça, isso é todo ano, e a gente não prevê no horizonte nenhuma gota de água, né? Lá no norte chove. Então, nós vamos encher de termoelétricas, né, num sistema que nós queremos descarbonizar. Nós vamos encher de termoelétricas que queimam hidrocarbonetos, filóil, óleo, gás, né? Isso é paradoxal, né? Mas, por falta de chuva, de repente é preciso entrar essas termoelétricas. Em uma nota publicada, o ONS falou sobre a atuação, né, a situação da geração de energia. Reforçou que não há risco para o abastecimento. Falou que não há risco para o abastecimento e disse que é preciso entrar termoelétrica, aí vai entender. Mas salientou que a falta de chuva impacta os reservatórios das hidroelétricas. Isso todo mundo sabe. Principal fonte de energia elétrica no país. Então ele começa manobras para reduzir o escoamento de hidroelétricas. Depende, né? Simplesmente diminuir o escoamento não é a solução. Tem de diminuir o escoamento para que seja controlada a vazão para outras usinas abaixo, sempre fica uma abaixo, né? A montante tem a jusante, que é o leito do rio, vai formar o reservatório ou não de outra usina lá na frente. Ela precisa de água para funcionar. Então essa de cá, a anterior, como é a usina Caixa d'Água da usina de Furnas, né, a usina de Furnas no município de São José da Barra, em Minas Gerais, é chamada de usina Caixa d'Água porque ela tem um reservatório que alcança 34 municípios no estado e tem que manter água com fluxo legal para mandar adiante para Mascarenhas de Moraes, para Estreito, para Porto Colômbia e até chegar em Marimbondo, certo? Então ela precisa manter esse fluxo. Aí é necessário controlar o escoamento para isso, e não para diminuir a geração, nem sempre para diminuir a geração, não é isso, certo? Aí, diante das dificuldades das hidroelétricas, no caso de abaixar o nível do reservatório, as medidas alternativas devem ser acionadas, segundo o ONS. Então, as medidas devem ser estas. Acionamento de usinas termoelétricas a GNL, gás natural de petróleo, gás natural liquefeito, né? Uns chamam gás, que é o nosso que a gente usa inclusive, o GLP, gás liquefeito de petróleo. Esse é o gás natural liquefeito, né? Com despacho antecipado, quer dizer, colocar ela à disposição para o uso comercial antecipadamente, como antecipação para despacho, né? Para fornecimento, para geração de energia elétrica para o sistema, dá
usina termoelétrica Termopernambuco, já a partir do mês que vem, de outubro de 2024. Né? Nós estamos em setembro, então, a partir de outubro deste ano. A operação comercial da Termopernambuco estava prevista para apenas 2026, entendeu? Daqui a 2 anos. Já estão antecipando, o ONS já está querendo antecipar a entrada dessa termoelétrica. O ONS explicou que essas medidas alternativas elas foram apresentadas ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né? O CMSE, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, órgão do governo que acompanha a geração de energia elétrica. Com as chuvas abaixo do esperado, há uma menor disponibilidade de recursos hídricos, especialmente na região norte do país. Engraçado, é onde está chovendo. Cuja contribuição para o atendimento à ponta de carga é fundamental. Dessa forma, para os períodos do dia de maior consumo de carga, que acontece à noite, especialmente para os meses de outubro e novembro, quer dizer, ainda vem aí, nós estamos em setembro, o cenário exige a adoção de medidas operativas adicionais, que é o caso de antecipação de despacho das termoelétricas, né? E de caráter preventivo, essas que foram apresentadas no começo de agosto ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Isso quem afirma é o Operador Nacional do Sistema. Mas o órgão, o ONS, faz questão de ressaltar que não há risco. Não há risco para o abastecimento e que o país possui condições de dar conta da demanda da energia. O que é demanda, meus caros energéticos? Tem condições de dar conta da demanda de energia. A demanda é a solicitação, certo? É o pedido, é o desejo, certo? Quanto mais aumenta a necessidade do consumo, quer dizer, das empresas, das indústrias, dos consumidores residenciais, comerciais, quanto mais aumenta esse desejo de ter energia, isso é um aumento de demanda. E quando é que essa demanda é atendida? Quando o setor elétrico, quando o Sistema Interligado Nacional oferece o equivalente a isso. A demanda. A demanda, como eu falei para vocês, a demanda é aquilo que é solicitado, é a carga, né? Aquilo que é solicitado. Se é atendido ou não, é outro detalhe. Mas o ONS está dizendo que o Brasil tem condições de atender a demanda de energia, o pedido, a solicitação de energia, certo? Não há qualquer problema de atendimento energético. E o Sistema Interligado Nacional, o SIN, dispõe de recursos suficientes para atender a demanda de energia. Agora, desde que entre a termoelétrica, né? Isso aí não falaram. Bom, horário de pico em outubro e novembro. Outubro e novembro, então, aqui foram colocados como os meses que vêm o pico de energia solicitado ao Sistema Interligado Nacional. O que é o pico de energia? É o valor máximo, é a ponta que é exigido pelo sistema consumidor. É aquilo que ele solicita, aquilo que ele requer ao Sistema Interligado Nacional, né? Todo o sistema brasileiro, que aí entra tudo, indústria, comércio, banco, avenida, praça, consumidor residencial, comercial, enfim, todo mundo está requerendo, está precisando de energia elétrica. No momento em que o valor é o máximo, é o pico, certo? E segundo o ONS, será alcançado em outubro e novembro, principalmente se não chover, né? Horário que exige mais atenção do Operador Nacional do Sistema é o período noturno. É quando há maior demanda, solicitação de energia, ao mesmo tempo em que a geração por meio das usinas